Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Instituído por lei estadual há quase 5 anos, o serviço Família Acolhedora foi implementado em Santa Maria no ano de 2022. O serviço prevê que famílias voluntárias ofereçam um ambiente afetuoso e acolhedor para crianças e também adolescentes que por algum motivo estão afastados da família de origem. O serviço Família Acolhedora é o assunto de hoje do programa Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Olá, muito obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos ao programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje. E o nosso assunto hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o serviço Família Acolhedora. Por isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga Daniela Vares Iramendi e também a assistente social Janaína Schmidt Procópio. Elas fazem parte da equipe técnica do serviço. Meninas, sejam bem-vindas, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. A Janaína está aqui logo ao meu lado, é isso, né? Isso. E a Daniela ali conosco também. Bom, eu quero começar perguntando para vocês a respeito destes... É um serviço, na verdade, né? O que é exatamente, para que a gente possa explicar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que é exatamente uma família acolhedora? Mais ou menos eu já dei uma pincelada agora na abertura do programa, né? Mas vou deixar para vocês, nada melhor do que vocês, né, que fazem parte desse serviço, nos explicarem para a nossa audiência, né, o que é uma família acolhedora. Janaína ou Daniela, fiquem à vontade, vocês vão se dividindo aí, o nosso bate-papo é bem informal. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Obrigada. Na verdade, então, o Família Acolhedora, ele é uma modalidade, né, de acolhimento para aquelas crianças e adolescentes que foram afastados da sua família de origem por uma medida de proteção. Então, o objetivo é que ao invés de elas irem para uma instituição, elas vão para a casa de uma família, que daí a gente chama então de família acolhedora. Essa família, então, ela fica responsável, né, pelos cuidados dessa criança, desse adolescente, durante todo o período que durar esse acolhimento, né? A família vai receber uma guarda provisória e vai ficar responsável, então, pelos cuidados dessa criança nesse tempo de acolhimento, né? A gente não tem como prever um tempo certo, né, para esse acolhimento. Pelo que diz no ECA, esse acolhimento seria de no máximo 18 meses, mas a gente sabe que em alguns casos ele pode ser estendido. E normalmente fica mais, gurias? Depende muito da situação. Cada caso é um caso, né? Isso. E às vezes pode ser bem menos tempo também, né? Quando é uma situação mais pontual, alguma questão que é mais fácil de se resolver. Como é que essas famílias, então, elas chegam até o serviço, né? São famílias voluntárias, né, que se voluntariam para participar do serviço e elas vão, então, passar por várias etapas, né, desse processo de habilitação. A primeira, então, é uma conversa no nosso serviço, onde a família vai para tirar dúvidas, né? A gente explica o funcionamento. Depois, então, tem uma etapa de documentação, né, que nós temos alguns documentos exigidos. E depois, então, existe também uma capacitação inicial para essas famílias, para tirar dúvidas, né, abordar de uma forma mais profunda, né, a questão do acolhimento. E existe também ainda as últimas etapas de visita domiciliares, outras entrevistas, até então que essa família realmente seja considerada apta a acolher. E aí é um processo que demora em média quanto tempo? Eu estava prestando atenção, né? Todas é bem criterioso, digamos assim, né, gurias? Sim. E demora em média quanto tempo para que realmente aquela família
digamos, seja considerada, né, apta, né? Eu acho que é isso, né? Me corrijam porque... Mas demora em média quanto tempo aí? Também varia muito? Ou... Varia, porque no caso o serviço aqui em Santa Maria foi instituído então em outubro do ano passado, né? Então a gente está nesse processo de divulgação, né? Realmente, né? Tirar dúvidas das pessoas, dos serviços, né? Para entender como é que o serviço então realmente ele funciona. Então a gente está fazendo todo esse trabalho de divulgação, né? Pessoas que estão com dúvidas, que estão interessadas em participar do programa, né? Entram em contato com a gente, né? Explica ali a situação, as etapas do processo, né? A questão dos documentos também, né? Porque no caso todos os membros daquela família, eles devem estar de acordo, né? Em receber então essa criança ou esse adolescente. Como a Daniela colocou, né? A situação que vai chegar para essa família acolhedora, e o que vai ser trabalhado com essa criança, né? Tudo vai depender de cada caso. Então, por exemplo, aquela criança que vai chegar ali, né, vai ser trabalhada, ou ela retornar, ela foi afastada da sua família de origem, né, por alguma situação de violação de direitos, de violências, né, então vai ser trabalhada ou ela retornar para a sua família de origem, né, ou ela ser alocada na família extensa, que seria parentes próximos, né, ou então essa criança vá para a adoção, né, então tudo depende da situação que chega até a equipe, né. Então, tudo isso daí vai ter que ser analisado, caso a caso, para que então se estabeleça, né, o que vai ser planejado com aquela criança ou com aquele adolescente. Daniela ou Janaína, enfim, só para que a gente também fique bem claro aí para o nosso telespectador, esse serviço foi instituído, né, como eu falei aqui, por lei estadual há 5 anos, né, o serviço em Santa Maria desde o ano passado, outubro de 2022, finalzinho do ano, quase final do ano, mas ele já existe no país inteiro, no estado aqui, em média, quantas cidades, ou se vocês lembram de algumas cidades, né, fora Santa Maria, onde também já está em funcionamento. Ele né, conforme uma modalidade, né, instituído pelo ECA, né, então vem desde da iniciação do ECA. Ele é a nível federal, então a gente sabe que no estado do Paraná está bem mais ampliado, né, até a questão de famílias aptas a receber e crianças também, né, colocadas para o serviço. No estado do Rio Grande do Sul a gente tem alguns municípios, né, que está há mais tempo, né, muitos também está sendo bem recente, né, então a gente tem Santo Ângelo, que é a referência no estado, né, tem Santa Cruz do Sul, tem Santiago, né, então todos esses municípios já iniciaram, né, os processos de divulgação e aí também de captação de famílias, né, para receber. Santo Ângelo, que tu comentaste aí, é porque tem mais tempo, já existe há mais tempo? Isso, já faz mais tempo, se não me engano são 12 anos que já está em Santo Ângelo. Bastante tempo, isso, né? Então tem esses municípios, né, que já estão, né, por exemplo, já tem famílias aptas, enfim, né, então o processo são etapas, né, mas que não é uma coisa rápida, né, mas a ideia é que a gente tenha então mais famílias, né, aptas a receber crianças, né, nas suas casas. Então, na verdade, aqui para nossa realidade, para Santa Maria, digamos assim, ainda é uma novidade, né, Gris? É uma novidade, exatamente. Por isso é bem importante essa primeira etapa de divulgação, né, que é justamente para as pessoas entenderem do que se trata, né, porque a gente sabe que surgem muitas dúvidas, né. Então é bem isso, assim, essa primeira etapa é importante que as pessoas tenham acesso a essas informações, né, porque às vezes pode ter o desejo, né, de participar, mas tem muita dúvida, não sabe ao certo como é que funciona, né, então é importante saber, ter acesso e a gente sempre se coloca à disposição, né, de que vão até o serviço, agendem um primeiro atendimento para a gente conversar, explicar, tirar dúvidas. E aí, só depois, então, dar início a esse processo, né? Porque realmente é algo novo. É recente, né? E aqui em Santa Maria, ele é um serviço que está ligado à prefeitura, é isso? Isso, ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Da Prefeitura. Da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E quantas pessoas, né? A Janaína é assistente social, a Daniela é psicóloga, né? Como eu falei no início do programa, mas existem outros profissionais, é uma equipe de quantas pessoas hoje ou ainda também está ainda meio que engatinhando essa questão da estrutura? Não, nós somos nós duas, mais a nossa coordenadora, que é a Daniela Lang, né? Que é assistente social também.
São sim. 3 profissionais na equipe, né? A nossa sede também, né? Pois é, eu já ia perguntar, existe um local físico, uma sede, onde é que fica? Sim, nós estamos ali na rua Astrogildo de Azevedo, número 23, junto ao prédio do CREAS, por enquanto, no 4º andar. É bem central, assim, né? Nós estamos ali desde a inauguração em outubro, então as pessoas também podem acessar ali, indo lá, né, que a gente também consegue atender. E o contato de vocês, eu tenho aqui alguns telefones daí para as pessoas, também e-mail, acho que até a gente pode colocar, já está aparecendo aí na tela, né, o contato aí de vocês, são através desses números aqui, o 55, né, Santa Maria, 3174 1519, é isso, né, que está aparecendo aqui na tela, e o 99158 9378. E-mail, aí também tá aparecendo no Instagram ali na tela, é @Família Acolhedora SM. Isso, né? Família Acolhedora SM. Quem pode participar? O que a família precisa, né? O que precisa ser o que precisa ser feito, né, para ser uma família acolhedora? Tem alguns itens, né, assim, para se tornar então também uma família, né? Ter maior de 18 anos, né? Não participar, né, porque é um serviço oposto, então, à adoção. Então, não estar, né, na lista nacional para a adoção. A família que for desejar ser voluntária no Família Acolhedora não pode estar na lista de adoção. Isso é um critério? Isso é um dos critérios. Já iniciais, assim, ele já não possibilita, né, que a família passe para as outras etapas. Bom, né? gurias, eu já vou complicar um pouco a vida de vocês aqui. E se daqui a pouco, até em função dessa proximidade, dessa relação que se criou, dessa coisa, né, da criança ou adolescente fazer parte, estar integrando, né, aquela família ali, seja pelo período aí estipulado, né, 18 meses ou um pouco mais, um pouco menos, e a família, a pessoa, né, os pais ali, os líderes da família decidem, né, que querem entrar na fila de adoção, ou se a criança está, né, para adoção, isso acontece, pode ser viável? Como é que funciona? No caso, quem está como o serviço é voluntário, né? A partir do momento que são processos também, né? Assim como a adoção, são um processo até muito mais demorado, né? Até que a família seja apta também a adotar uma criança. Então, a partir do momento que uma família acolhedora, ela recebe uma criança ou adolescente e aí ela deseja, né, também adotar uma criança, aí ela, né, acaba não fazendo mais parte do serviço de família acolhedora. Aí são distintas as ações. Automaticamente ela tem que se desvincular a esse processo aí de... Ou a adoção em si, né, que também tem etapas, enfim, né, capacitações, e aí ou família acolhedora, né. Então, de início, a gente sempre questiona isso, né? Se a família, às vezes, tem aquele desejo, né, de auxiliar, de estar com cuidados de crianças ali, né? Ela, necessariamente, ela já não pode estar na lista nacional, né, para adotar. E se é uma criança que está para ser adotada, tudo bem, a família pode sair, né, daquele serviço ali, pode sair dessa e tentar a adoção dessa criança que estava até então. Não, daí não. Na verdade, o serviço ele não tem assim a intenção de, digamos assim, furar fila, né, de adoção. A adoção vai seguir os processos. Entra no processo normal. No processo normal para adotar, né? Aí não tem como garantir que seria aquela criança. Eu só coloquei essa questão para vocês porque realmente se cria, né, um vínculo, né? É uma pergunta bem... Se cria um vínculo e daqui a pouco, né, a pessoa, olha, quero ficar, né? Na verdade, é uma das perguntas, assim, né, que mais chegam até nós, né? É mesmo? Poxa, eu criei um vínculo ali com aquela criança, pois né? É, porque quer não se cria, né, uma relação, né, mais próxima, né, como realmente um filho, e é essa a ideia também, né? Essa é a ideia, exato. O objetivo mesmo é esse, né, naquele período que aquela criança ou adolescente ficar na família acolhedora, ela possa receber todo o carinho, o afeto, que por algum motivo ela teve que ser afastada da sua família, que ela não estava, de repente, recebendo isso, né? E aí, então, na família acolhedora, ela vai receber esse carinho, esse afeto, esse cuidado que ela está necessitando naquele momento. Por isso que a questão do tempo também, né, ele é até 18 meses, não necessariamente vai ser os 18 meses, pode ser menos.
Como tu colocou, né, uma criança, às vezes, aquela criança vai para adoção. A gente sabe que o processo de adoção ele é bastante longo. Então, aquele período que, enquanto não ficar definida a situação daquela criança, ela ser acolhida numa família acolhedora, né, numa modalidade de acolhimento familiar, os benefícios para a convivência dela, convivência social, convivência comunitária, né, vai gerar frutos positivos ali, né, tanto para a criança que vai estar recebendo todo aquele cuidado, como para a família, né, que vai estar se colocando à disposição, né, de estar auxiliando, então, aquele ser que está ali precisando, né. Tem até alguns estudos que comprovam que a adaptação de crianças que passaram, né, que foram para adoção e que passaram por uma família acolhedora é bem mais tranquila, né, é bem mais fácil, né, de alguma forma, justamente por já ter tido essa experiência. Por ela ter passado já por aquele... essa experiência anterior, né. A gente tem os relatos, né, de que no Brasil ainda é recente, né, são poucas falas, estudos também que trazem, né, mas a nível mundial, Europa, né, se tem muito mais famílias acolhedoras, né, talvez com outro nome, mais famílias acolhedoras do que as instituições em si, né, os lares, né, que recebem crianças, né. Então, a ampliar, né, o serviço de família acolhedora a nível nacional, isso é muito importante, né, para que a gente dê mais visibilidade a isso, né. Nós estamos com os nossos lares, né, a exemplo aqui do município, né, cheios de crianças e adolescentes em situações assim, né, que tiveram que ser afastados de suas famílias. Então, possibilitar um convívio ali, né, uma rotina de família. E é uma relação, um tratamento, digamos assim, claro, mais individualizado, né? Sim. E isso é muito bom. Não que os lares não sejam bons, mas quer dizer, ali é um grupo maior, né, gurias? Então, quer dizer, estando numa família, a atenção é para a criança ali de forma individual, né? Sim, é uma das ideias principais. A gente sempre pontua isso, né, que não é a questão de que nos lares não estejam sendo cuidados ou algo assim. A gente sabe que tem excelentes profissionais, mas é que é um cuidado diferente que não se tem como, não tem como comparar. Individualizado, né? individualizado, porque né? no lar é tudo coletivo, né? Então ali tu estando numa família, o cuidado vai ser mais singular, né? Vai ser voltado para aquela criança em específico, né? Então ela vai ter essa convivência familiar mesmo passando por um momento transitório, né, da sua vida. Até porque aquela família que for acolher, né, ela vai receber, então, como a Dani tinha colocado, um termo de guarda provisório, né. Então, por exemplo, se a família quer fazer uma viagem, né, a criança que tiver em acolhimento com ela vai poder, né, ela vai estar sob a responsabilidade daquela família. Está autorizada. Está autorizado mediante juiz, né. Então, tudo isso daí tem um aporte, né, jurídico, né, de apoio para essa família, né, suporte da equipe também, né, no caso de atendimentos, né, encaminhamentos para a rede de serviços do município. Então, tudo isso daí faz parte do processo, né, do serviço de família acolhedora. Já que vocês mencionaram a questão dos lares, essas crianças que possivelmente, né, podem ir para alguma família acolhedora, são todas crianças que estão necessariamente, obrigatoriamente, em algum lar ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas boa parte, digamos que sim? Depende muito da situação daquela criança, né? Porque para a criança chegar até uma família, tem todo um processo, por exemplo, que já vem acontecendo, né? Do juizado, enfim, né? Então, depende da situação. Tem, né, casos das crianças que já estão em acolhimento, né, que de repente não tem essa possibilidade de retornar para uma família de origem, né, e aí até chegar a serem adotados, que normalmente são maiores, né, que tem mais essa dificuldade, né, e aí se tem essa possibilidade dela ser acolhida numa família acolhedora, pode ser, mas não necessariamente as crianças que estão nos lares vão fazer parte do serviço de família acolhedora. Assim também como, por exemplo, crianças recém-nascidas, até que, né, ela não vai permanecer com a sua família biológica, ela vai para a adoção, né, normalmente os recém-nascidos, ela pode então ser acolhida numa família acolhedora, não necessariamente ir até um lar, né? Ela pode ir direto à família acolhedora, então. Enquanto aguarda, né, se definir a sua situação. Mas e como que se dá essa... Como é que eu posso chamar, digamos, essa escolha, essa seleção, né? De, olha, hoje nós temos tantas crianças para serem acolhidas em alguma família. Como é que funciona essa parte? Por isso, muito da divulgação, né? Porque eu acho que o ponto-chave também é a questão da gente ter mais famílias
né, para receber então, né, essas crianças. Porque assim, ó, quando a gente conversa com as famílias, a gente sempre coloca, né, não é nada fixado, por exemplo. A família ela pode optar, né, por um perfil de criança que ela possa receber. Às vezes a família consegue dar um maior suporte para uma criança menor, né, primeira infância, de 0 a 6 anos, ou de repente ela consegue trabalhar ali o maior cuidado com um adolescente. Então é possibilitado isso a também família... é discutido, é conversado, é negociado, digamos assim. Isso, não é nada não, você só pode acolher crianças, não é isso. Né? É dada essa possibilidade para a família optar, né, se ela... Porque tem também a questão de grupos de irmãos, né? A gente não pode separar os irmãos. Então, por exemplo, se chega uma criança, né? São pequenos, né? São adolescentes, a família também pode optar se ela pode receber. Porque ela vai estar recebendo essa criança na sua casa, né? Ela tem que poder dar esse suporte também em casa, questão em casa físico mesmo, né? Claro. Às vezes na intenção ela quer abraçar todo mundo, né? Mas ela tem que também ter esse cuidado, né? Do quanto ela pode receber. Certo. Janaína, eu vou pedir eu quero que tu siga nessa mesma linha, né, no retorno. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo aqui no Saúde. Nós estamos falando hoje sobre o serviço da família acolhedora, especificamente aqui em Santa Maria. Nós vamos dar um intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Voltamos em seguida com este mesmo assunto. Até já! Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Ok, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que está falando sobre o serviço Família Acolhedora. E aí, então, nesse retorno eu apresento novamente para você que ainda não estava nos acompanhando, mas para reforçar mais uma vez, nós estamos aqui com a Janaína Schmidt Procópio, aqui ao meu lado, assistente social, e também a Daniela Vares Iramendi, psicóloga. Elas que, então, fazem parte do serviço Família Acolhedora desde outubro de 2022, né, gurias? Quando começou, então, passamos a ter aqui em Santa Maria este serviço, né? Janaína, antes do intervalo,
tu estavas comentando, né, sobre a questão aí de quando são irmãos, enfim, então eu só queria que tu retomasse um pouquinho, né, na minha última pergunta ali. Né, a questão do grupo de irmãos, né, que tem essa situação, né, de não separar, então, os irmãos. Então, se há a possibilidade, né, daquela família, né, ela consegue, então, dar esse suporte a receber grupo de irmãos, né, também vai ser possibilitado isso. Né? Se tem estrutura, Se né? tem estrutura, a família que for se voluntariar, né, ela também não... ela necessita possuir alguma renda, né, não tem nenhum valor, né, mas ela tem que ter um trabalho ali, né, uma renda para sustentar então essa família, né. Apesar disso, né, tem a questão do auxílio que é fornecido. Pois é, existe a pessoa e a família, ela recebe alguma ajuda de custo, como é que é chamado isso? A gente chama de Bolsa Auxílio. Bolsa Auxílio. Funciona assim, é um salário mínimo por criança. Quando for uma criança que tem alguma necessidade especial, alguma questão de saúde, então é um salário e meio. Mas é uma bolsa auxílio de um salário que é justamente para ajudar a custear, né, nas questões que a criança possa necessitar enquanto ela está ali com aquela família, né? Então tem sim esse auxílio que é para isso, né? E esse auxílio, custos. Ele é mensal durante o período que a criança for ficar. Isso, mensal. E aí essa questão do grupo de irmãos, né? Porque esse valor então é por criança. Por então criança. Se tiver grupos de irmãos, então vai ser por criança o valor repassado. Sim. Então as famílias que, é importante a gente salientar, né? As famílias que tiverem interesse, a gente reforça que é um serviço novo, né? Para nós aqui em Santa Maria é um serviço novo, mas as pessoas que tiverem interesse, a família que tiver interesse, ela pode então procurar já, né? A partir desse momento, se candidatar e passar por todo esse processo, aquele processo que tu explicaste no início, né, Daniela? Isso. Uma coisa importante também, que até a gente comentava aqui durante o intervalo, que é importante também o telespectador, né, ter conhecimento, que é o trabalho que vocês fazem com a família mesmo, né, dessa criança, desse adolescente, é isso, né? Isso, na verdade, o trabalho, né, da equipe, ela envolve tanto a família acolhedora e a criança que está sendo acolhida, como também a família de origem dessa criança, né? Claro que isso vai depender muito de cada situação, mas quando tem a possibilidade de que essa criança possa retornar para sua família de origem, né? Então nós, enquanto equipe, também vamos estar fazendo todo um trabalho com essa família para que ela possa se reestruturar e ter condições de receber essa criança de volta, né? Então depende muito de cada situação, né? Mas em algumas situações, quando for possível, a prioridade é que ela possa retornar então para sua família, né? Esse é o foco, não necessariamente que vá ter que ir para adoção, enfim, o trabalho é para retornar para a família de origem, é isso? Sempre que tiver possibilidade, né, de retorno, ou para a família de origem ou para a família ampliada, né, que a gente chama, tios, primos, enfim, para não perder esse vínculo familiar mesmo, né? Mas claro que em algumas situações mais extremas não vai ter essa possibilidade, né? Então realmente essa criança vai ser, né, essa família vai ter o poder familiar destituído, né? Então ela vai estar apta para adoção. Então depende muito de cada situação mesmo, assim, né? Do que levou aquela criança ao acolhimento, né? Sim. Independente das condições, né, que agora a Janaína falou que a família, né, tem que, enfim, né, tem que ter uma renda, apesar dessa ajuda, mas existe algum critério, alguma coisa que determine assim, ó, poxa, aquela família ali que está se candidatando, ela já tem, né, é o pai, é a mãe, já tem uma quantidade de filhos ali, 4, 5, existe alguma coisa nesse sentido, assim, esse cuidado para daqui a pouco não ficar um grupo muito grande naquela casa de pessoas, de integrantes, alguma coisa assim nesse sentido ou não? Por isso que são etapas de avaliação até se tornar apta ou inapta, né? Então, a partir do momento que a família ela procura o serviço, né, ela vai apresentar as documentações necessárias, que aí são, né, fichas de certidões de antecedentes criminais, né, com a justiça, negativas, enfim, né, documentos, né, de residência, né, de documentos de todos os membros da família, né. Então, a partir do momento que ela apresenta essa documentação, aí vai para uma próxima etapa, que seria de visitas domiciliares, né, e aí a capacitação inicial, que aí a família necessariamente tem que participar, né.
também tem a questão assim que a família passou por todos os processos, todas as etapas, né? Lá no final ela foi considerada apta. Se naquele momento que ela for considerada, ela entender que não está pronta para receber uma criança naquele momento, pode ser que, né, ela não recebe nesse momento, futuramente ela vai receber. Se a pessoa mesmo achou que entendeu que, olha, não é para agora, ainda não é o momento, ou por algum outro motivo, ela tem como... Isso, ela tem, não é nada determinado que tem que ser, né? Entregou os documentos, enfim, participou de tudo. Então, tudo é deixado muito livre para a família, né? Porque é um serviço voluntário, né? Ela está se colocando à disposição ali para receber essas crianças, né? Então, tem algumas determinações, né, como a gente colocou da questão da adoção, enfim, de documentos, enfim, que tem que entregar, mas tudo vai ser analisado junto à equipe, né, e àquela família. Eu acho que é importante também frisar que a gente não tem, assim, nenhum tipo de configuração familiar exigida, né? Então, inclusive, quando a gente fala família, pode ser uma pessoa só, né? Não necessariamente aquela família pai, mãe, filhos, né? Pode ser uma pessoa, pode ser dois homens, duas mulheres. Família que seja, de repente, uma família sem filho, um casal sem filhos. Também, né? Uma pessoa somente, enfim. Então, também pode. Bem amplo o conceito, né, de família. Assim como a adoção, né? Então, não tem determinação de... São configurações familiares que hoje em dia a gente tem, né? Então, não tem nada determinado que tem que ser somente pai e mãe, enfim. Sim, é interessante, isso aí é bom, né? É bom saber. Hoje, gurias, como é que está em Santa Maria? Claro, o serviço começou agora, final do ano passado. Já se tem crianças, adolescentes sendo acolhidos em algumas famílias? Como é que está a nossa situação, a nossa realidade aqui? Não sei se vocês, obviamente, se vocês podem divulgar, se podem falar sobre isso, né? É claro. Sim, a gente ainda não tem nenhum acolhimento feito. A gente ainda está nessa fase desse processo de receber as famílias que têm interesse, né? Aí algumas já estão, né, na fase de entregar documentos, né? E a gente está preparando agora a nossa primeira capacitação, que a gente está esperando juntar um número maior, um pouquinho de famílias para iniciar a primeira capacitação. Não tem, vocês dizem, não tem ainda realmente nenhuma criança ainda dentro de uma família acolhedora, não. Mas o processo já está ainda... Existem, digamos assim, candidatos, é isso? Famílias candidatas. Sim. A gente não tem famílias aptas ainda, mas estão no processo, né, para se tornarem, enfim, aptas, né? Então isso a gente já tem. E tem um objetivo, assim, digamos uma meta, né, de quantidade de famílias, ou vocês vão trabalhando conforme realmente vai aparecendo, vão surgindo famílias candidatas, né? Cada equipe, no caso, né, a nossa equipe, então a gente consegue dar o suporte até 30 famílias, né? Porque como a Dani colocou, não é somente a família acolhedora, né? É a família de origem, é a criança. A que acolheu e a que de onde a criança veio. Então são bastante pessoas que acabam sendo envolvidas, né? Então a nossa equipe hoje a gente consegue dar um suporte até 30 famílias. Existe esse limite, Janaína? Isso. É determinado, né, pela política de assistência. Mas é isso, né? A gente, enquanto mais famílias, né, que a gente conseguir captar e se tornarem aptas, a gente consegue abrir um leque maior de crianças que vão poder, então, chegar a essas famílias, né? E essa estrutura da secretaria, vocês pertencem à Secretaria de Desenvolvimento Social, né, de Santa Maria, essa estrutura específica para a família acolhedora, ela pode vir, óbvio, em função, digamos, de uma demanda maior, ela pode aumentar, assim, não ficar só na Janaína, na Daniela, ter mais um outro grupo? Isso, a ideia né, que quanto mais a gente tiver ir alcançando, né, de famílias, que a gente possa ir ampliando o serviço, né? Quando ultrapassar, né, essas 15, que na verdade são 30 famílias que a gente prevê, aí teria que ter uma outra equipe, né? Então... Porque aí passa daquele limite ali, passa do limite, isso. Como é que se dá, ou como é que vai acontecer esse trabalho? Digamos, a partir de agora vocês já têm ali, uma, duas, três crianças já dentro, né, de famílias sendo acolhidas. Esse trabalho, efetivamente, de vocês, assim, ele é um trabalho semanal? Essa ajuda, essa assistência aí psicológica, ou enfim, de acompanhamento, ela vai se dar de que forma?
tantas vezes na semana? Quer dizer, vocês vão estar sempre né, ali pertinho, digamos, fiscalizando, olhando, vendo se tudo está bem? Isso, né? Na verdade é um trabalho diário, contínuo, né? Que deve estar acontecendo, né? Porque é uma modalidade também, né, de proteção, né? Então, todo o cuidado ali que tiver, né, para aquela família, né? A questão ali muito do vínculo que for criado, né? Tanto com a família acolhedora como uma família de origem, né? Então, tudo isso daí vai ser trabalhado junto com a equipe, né? Então, qualquer necessidade, por exemplo, de encaminhamento, né, por exemplo, para a rede de saúde, né, para a rede da educação, né, então a equipe ela tem que estar em constante contato, né, com as famílias envolvidas. Né? E daí vocês também dão esse auxílio, por exemplo, encaminhar para uma consulta médica, para alguma... Então, o olhar de vocês está sempre ali, independente por mais que a família esteja recebendo aquele valor ali, né? A gente vai, né, possibilitar essa autonomia da família, né, porque ela que vai estar ali, né, com o cuidado, enfim, daquela criança diário, né, mas o suporte da equipe, né, ele tem que permanecer constantemente. É um trabalho bem intersetorial, na verdade, né, porque a gente sempre vai ter que estar dialogando com outras políticas, né, do município, tanto questão de saúde, educação, porque essa criança ela vai perpassar por esses espaços também, né. Então, até o conhecimento, né, de saber o que é o serviço, por que aquela criança está sendo acompanhada por uma outra família naquele momento, né, tudo isso é bem importante que circule essa informação, né, para as pessoas entenderem mesmo do que se trata, né? Como é que funciona o processo todo, né? Na verdade, o trabalho de vocês dentro da secretaria, mas ele acaba também, como tu falaste, né? Ele acaba, o leque abre mais, né? Vocês precisam de mais apoios, né? De mais estrutura para poder funcionar, né? O trabalho, né? Sim. Gurias, eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, que nós não tratamos aqui, ainda são muitas dúvidas, né, a respeito do serviço, até por ser um serviço, né, novo, né, não sei se nós esquecemos de falar a respeito de mais alguma coisa. Eu acho que é um ponto bem interessante, né, e que acaba chegando pra gente, é muito essa questão do vínculo, né? Por exemplo, eu, né, tô me voluntariando para esse serviço, né? E se eu me apegar àquela criança que eu vou receber na minha casa? Que, na verdade, foi o que eu questionei vocês, né, no primeiro bloco, né? Então, esse vínculo... Porque daí aí lida muito com a questão emocional, né, Janaína? Sim, então, o afeto ali envolvido, né? Na verdade, o intuito é ser criado realmente esse vínculo com aquela criança, né? Como eu tinha colocado. Ela está passando por uma situação, né, uma fragilidade ali, uma situação de violência, enfim, e ela necessita então ser protegida. Então, a partir do momento que ela for inserida nessa família acolhedora, ela vai ter que receber esse carinho, esse afeto daquela família que ela acabou não tendo, né, totalmente na família de origem. Então, por exemplo, se criou um vínculo, eu me apeguei àquela criança, poxa, o que eu faço? Não, vai ser possibilitado, né? Essa criança retornou para sua família de origem. Se for de comum acordo entre as famílias, né, vai poder permanecer esse vínculo, esse contato posterior ao desacolhimento também, né? Então, não é, hoje eu não sou mais família acolhedora daquela criança, eu não tenho mais esse contato com ela, não, pelo contrário, se for permitido, você vai poder, né, ter, vou levar para passear. As famílias têm a possibilidade das famílias manter sempre um contato. Isso é bacana, né? Porque eu acredito, né, Daniela, aí mais dentro da tua área, que também, fazendo uma análise assim mais crua, né, é complicado, né, daqui a pouco, principalmente para a criança, né, ela passou um tempo, tá um certo tempo naquela família, daqui a pouco meio que, né, te rompe aquilo ali, tira dali, né, como trabalhar isso aí na cabeça da criança ali, né? Na verdade, o que a gente sempre tenta pontuar também é que não vai ser nada abrupto, assim, né, então tudo vai ser muito gradual, a gente vai ter esse momento de preparação, quando ficar claro que a criança já tem condições de retornar para sua família, então se inicia aquele processo de preparação realmente para o desligamento, né? Mas esse desligamento não precisa ser algo total, né? Como a Janaína comentou, a gente pode fazer combinações e pode incentivar, inclusive, que sejam feitas combinações entre as famílias para que se mantenha esse contato, né? Porque, na verdade, é um afeto a mais que a criança vai ganhar na sua vida, né? É uma referência a mais que ela vai ter para o resto da vida, né? Independente de não permanecer morando naquela casa
pelos relatos que a gente ouve, é uma referência que ela vai levar para a vida, né? Então isso, ela só tem a ganhar com isso, né? Eu acho que a gente não dá para pensar nesse sentido de, mas vai romper esse vínculo, vai sofrer, vai... Não, nem pode, né, acontecer isso, né? A gente entende como sendo realmente um afeto a mais, uma pessoa a mais que vai se importar com ela durante a sua vida. Então tende a ser algo positivo, assim, né? E claro, sendo trabalhado de uma forma muito cuidadosa, né, para que todos consigam levar isso da melhor forma possível. E que não tenha nenhuma consequência emocional para ambos os lados, né? Tanto para a família que tá, né, que vai deixar de ter a presença daquela criança, enfim, daquilo, quanto para quem está sendo, para a pessoa que está sendo acolhida, né? Para a criança, né? Tem que ter esse cuidado. Os relatos que a gente tem, né, de outros municípios, enfim, são sempre esses, né? Do quão benéfico é para aquela criança e também para aquela família que recebeu ali, né? Que participou desse processo, né? A gente tem exemplos no Paraná, se não me engano, que um adolescente completou a idade dos 18 anos, né? E aí então ele necessariamente seria desacolhido da família acolhedora, mas ele completou a maioridade, então daí ele permaneceu naquela família acolhedora, né? Ele se tornou integrante, né, daquela família por uma opção de todos, né? E aí tem de crianças, né? Tem muitos relatos de famílias que participaram, que já receberam diversas crianças, grupos de irmãos nas suas casas, né? E o quão gratificante foi para eles todo esse processo, né? Ele está auxiliando aquela criança no período que ela mais precisou. Então, isso que a gente procura estar divulgando, né? Claro. E desmistificando também isso, né? E eu acredito que as famílias, né? A família que acolheu, com certeza ela vai optar, né? Se possível, em manter sempre esse, digamos, esse vínculo, né? Por mais que não seja tão próximo, mais como era antes, mas eu acho que vai optar, querer, né? Manter aquele vínculo, aquele acompanhamento ali também, aquela relação, né? Por mais que volte para a família de origem. Gurias, nós estamos já, passa rápido o tempo, estamos chegando ao final já do programa. Eu quero que vocês, vamos divulgar aqui, vou pedir para a nossa produção também colocar mais uma vez aqui no vídeo os contatos, né? Ó, nós estamos vendo, não, aqui desse lado aqui embaixo, aqui a gente fica meio ao contrário, né? Mas ó, os números ali estão aparecendo no vídeo, 3174 1519, 3174 1519, aqui ó, bem aqui, né? 3174 1519, 991 58 9378. Instagram, @Família Acolhedora SM, Família Acolhedora SM. E o e-mail famíliaacolhedora.sm@gmail.com. famíliaacolhedora.sm@gmail.com. Esse é o contato. Ou então na Astrogildo de Azevedo, né? Astrogildo de Azevedo, número 23, quarto andar, no centro aqui de Santa Maria. As famílias interessadas podem também, né, nos mandar mensagem, esse número de telefone celular é do WhatsApp. Pelo e-mail a gente tem um link, um formulário que pode ser preenchido ali também. É o WhatsApp esse aqui. Esse o celular é o WhatsApp. O 99158-9378. 99158-9378. E as redes sociais também que a gente tem divulgado bastante. Só procura ali por Família Acolhedora SM, alguma coisa assim. Tá certo. Bom, mais algum recadinho final aí? Quero agradecer, né, a presença de vocês. Acho que falamos quase tudo aí, sempre fica uma dúvida ou outra, né? Até porque, como a gente comentou aí durante todo o programa, é um serviço ainda novo, mas né, parabéns a vocês aí pelo trabalho, né, a toda a equipe, porque realmente bastante importante, né? Sobretudo, né, termos aqui, né, a nível local aqui em Santa Maria, mais esse serviço aí para oferecer, né, cuidando aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes tão importantes, né, nesse momento sempre foram, mas né, mais ainda para o futuro aí do nosso país, como a gente sempre fala, né, do mundo todo, na verdade, né, gurias? Muito obrigado, Janaína, muito obrigado, Daniela. Obrigada. Nós que agradecemos, estamos disponíveis para qualquer, né, dúvidas que acabam sendo geradas, né? Esperamos sim que tenhamos mais famílias, né, aptas a receber essas crianças, né, que elas tanto precisam do nosso apoio. Sem dúvida. Muito obrigado, viu, Daniela, também. Obrigada, eu que agradeço. Ok. Conversamos então com a Daniela Vares Iramente, psicóloga, e a Janaína Schmidt Procópio, assistente social, né? O nosso assunto de hoje extremamente importante, né? O serviço da Família Acolhedora, né? Aqui em Santa Maria, serviço este que
passou a existir desde outubro do ano passado aqui na nossa cidade. E assim nós vamos encerrando, agradecendo a todos vocês, encerrando mais essa edição do Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter estado conosco e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.